Hoje a gente vai falar dos poríferos, tá? Que é o primeiro grupo de animais que a gente vai estudar. Lembrando que a gente estuda sempre na ordem evolutiva. Então, esse é o primeiro grupo, tá? Vamos lá? Muito bem. Então, nem preciso dizer por que o Bob Esponja está aqui, né, galera? A gente vai falar dos poríferos, que são representados justamente por esponjas, tá? Que são animais primitivos em relação aos animais atuais. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. As características gerais. A maioria marinhos, mas todos aquáticos, eles até podem viver em água doce, mas são uma quantidade muito pequena de espécies que conseguem sobreviver dessa forma, tá? Apresentam inúmeros orifícios, que inclusive é o que dá nome ao grupo, que é a presença desses poros, desses orifícios, que faz com que eles recebam então o nome de poríferos. Na forma adulta, eles são sésseis, ou seja, fixos. Toda vez que vocês encontrarem a palavra sésseis, vocês estão falando de indivíduos fixos, que nesse caso ficam fixos no fundo do oceano, tá? E a fase larval, que é a fase de desenvolvimento, que é como se fossem os filhotes deles, a gente encontra nos formatos de larva, tá? E aí, então, ele é livre para nadar pelo oceano, tá bom? Eles não têm tecidos, galera. A palavra histologia tem a ver com tecidos, tá? E aí, nesse caso, a gente não encontra nos poríferos tecidos diferenciados. Eles não têm, por exemplo, tecido muscular, esquelético, nervoso, respiratório e assim por diante, tá? Eles não têm órgãos e nem sistemas. Então, entendam os poríferos como um aglomerado de células que têm funções definidas, tá bom? Eles não têm estruturas de sistema nervoso e a forma de alimentação deles é através da filtração. Eles são animais filtradores, tá? Eles filtram o plâncton presente no oceano e acabam se alimentando desses tipos de nutrientes. Bem, continuando, vamos lá. Aqui tem exemplos de vários formatos que eles podem apresentar, de várias cores. São seres vivos que têm muitos tamanhos, formatos e cores variados. Cada um desses que vocês estão vendo são um porífero, né? Uma esponja. Eles têm a característica de viver em colônias. Então, eles vão sempre crescendo muito próximos, formando grandes colônias desses indivíduos, tá? Para entender um pouquinho mais sobre o corpo deles, vamos falar aqui sobre a estrutura anatômica. Aqui a gente pode observar que a gente encontra o ósculo, que é onde a água sai, o poro, por onde a água entra, e o átrio, que é essa parte oca aberta, que a água circula. Entendam os poríferos como um grande copo, que tem uma parte oca e uma estrutura. Então, para relembrar, os poros são a entrada de água, o átrio a circulação da água e o ósculo a saída da água, tá? Para preencher tudo isso, existe uma estrutura chamada de mesênquima, que é essa estrutura mais gordinha aqui, ó, que vai formar o corpo deles, tá? A gente encontra nessa região uma série de células com várias funções bem definidas. A gente pode chamar essa região também de tegumento. E a gente encontra nelas, aqui nessas estruturas, nessa região, células chamadas de pinacócitos, que vão formar como se fosse a pele desse indivíduo, tá? Lembrando que eles não têm pele, tá? Eu estou fazendo só uma analogia para vocês entenderem em relação ao ser humano, tá bom? Bom, a sustentação deles é feita por um endoesqueleto, tá? Que assim como nós, seres humanos, temos endoesqueleto, eles também têm, que é a parte esquelética interna. Endo é de dentro, tá, galera? Que aqui, nesse caso, é formada por calcário ou por sílica, tá bom? Então, ele pode ser formado por essas duas substâncias. Existem alguns poríferos que têm uma proteína, que também vai dar estrutura para o corpo deles, que é chamada de espongina, mas não são todas as espécies que apresentam isso. Nas trocas gasosas e na excreção, eles fazem um transporte chamado de difusão direta. Aqui entendam como a passagem dos gases e da excreção direto pelas células deles. Então, por aquelas células que formam o corpinho deles, é por onde essas substâncias vão passar. A gente não encontra sistema excretor, sistema respiratório e nem sistema digestório. A digestão aqui é feita dentro do corpo, por isso que é chamada de intracelular, e é realizada por duas células. Os coanócitos, que são as células que capturam o alimento e iniciam a digestão, e os amebócitos,
que finalizam a digestão e distribuem os nutrientes para o restante das outras células presentes no corpo desse animal, tá bom? Aqui tem a estrutura deles, então o verdinho aqui é o amebócito e todo esse vermelho é o coanócito, para vocês entenderem, tá bom? Além dessas células que eu citei, a gente tem uma série, uma variedade de células que vão formar, então, essa região chamada de mesênquima, que eu citei para vocês, tá? E que, então, forma, propriamente dito, o corpo dessa esponja, tá? Desse porífero. Então, entendam mais uma vez que o porífero é a junção de uma série de células especializadas. Aí eles podem apresentar, como eu falei, vários formatos. Aqui é só para vocês conhecerem que a gente encontra diversos formatos desses seres no mar, tá bom? Aspectos reprodutivos. Então, vamos falar da reprodução. Eles podem fazer tanto reprodução sexuada quanto assexuada. Vamos lembrar que a reprodução sexuada é aquela onde a gente encontra indivíduos que produzem gametas femininos e masculinos. E eles podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas, que são indivíduos que apresentam a parte masculina e feminina no mesmo corpo, ou dioicos, onde a gente encontra seres ou machos ou fêmeas completamente separados, tá? A gente encontra a fecundação interna na região do mesênquima, que é aquela região, aquela parede que forma o corpo dele. É lá que vai ocorrer a fecundação. E, após a fecundação, ocorre a formação de uma larva, que é chamada de anfiblasto, tá? A larva, ela vai sair de dentro, né, através do ósculo, e vai migrar para outras regiões, formando novas esponjas. Aqui tem um resuminho do ciclo dele, para vocês entenderem um pouquinho. Então, vai ocorrer a fecundação. Essa fecundação vai dar origem a essa larva. Essa larva vai ser liberada pelo ósculo. Ela vai ser levada, né, pelo ambiente marinho, pela água. E, ao encontrar, então, o solo oceânico, ela vai se fixar e vai formar uma nova esponja que é fixa, tá bom? Reprodução assexuada é aquela onde a gente não tem a troca de material genético e onde a gente não encontra variabilidade. Nesse caso, a gente tem o brotamento como um exemplo, em que a gente pode observar que ocorre a formação de brotos de uma esponja que já é adulta. Esses brotos, eles vão se desligando dessa esponja que deu origem a eles aqui, ó, para formar novas esponjas, tá bom? Galera, por enquanto é isso. A gente vai conversando mais nas aulas e qualquer dúvida vocês anotem, tá bom? Até já!